Cadê? Agora ao vivo. Estamos ao vivo. Você sabe como é que faz para ver os comentários das pessoas, né? Não faço a menor ideia. Aqui do lado. Eu já vi nesse negócio do Marrecon às vezes. Ó, tem um negócio private chat e comentes do lado. Aí no comentes a gente vê o que as pessoas vão comentar. Ah, sim, bafo. E como você sabe que tem gente na live? É intuição que a gente vai fazer, no caso. Eu não sei. Mas tem, daqui a pouco o povo começa a comentar e aí a gente vai ver. Ó, tá aqui escrito, eu entrei no Face, tá escrito aqui que a gente já está na live. Ah, Aqui, então arrasou. Nossa, aqui. tô muito tranquilo. Tá tranquilo agora? Nossa, Isso. que aperreio. É difícil, né, menina? Olha, e Nossa, e tem... você tá bem? Ah lá, a Duda falou, tamo aqui. Legal. Tô bem. Eu tô agora, esse olho aqui, ó, estourou uma veia. Dá para ver? Estourou uma Dá veia pra ver, tá vermelho. de tanto que tá trabalhando na internet, né? Tem 6 pessoas online, a Carol Nossa, falou. Tá massa. já é Olha, tem mais bafo. gente do que nas oficinas que eu dou pessoalmente, né, quando eu vou. Então tá ótimo. Já tem o dobro. Agora 8. Multiplica. Tamo dobrando a meta. É isso, né? Mentira. Agora Agora vai. vai. Fala, Bandara, que agora vai. Nossa, pelo Agora amor vai, da Brasil. madrugada. Ai, Bom, gente. gente, sejam bem-vindos. A gente está aqui para trocar uma conversa bem gostosa mesmo, bem despretensiosa, né, Elânia? Sim. Respeito de masculinidades e esse período em que vivemos peculiar na história da humanidade, que é essa pandemia nova, né? E a gente tentar traçar alguns paralelos entre essas coisas. E é isso, sejam bem-vindos. A gente vai se apresentar e vai começar a conversar e depois vamos abrir para comentários e conversas e perguntas e ideias para a gente trocar. Delícia. É isso. É isso. Vamos lá. Quer começar a se apresentar? Vai você. É que eu queria fazer um comentário sobre esse começo, né? Cida Maciel falou que tá adorando esse começo. E, e eu também tô adorando, sabe? Tô gostando bastante. Bom, então vou lá, vou começar me apresentando. Meu nome é Elênia Francisca, sou moradora do extremo sul de São Paulo. Durante muito tempo, morei no Jardim Lucélia, que é do Grajaú, é um bairro do distrito do Grajaú, e hoje eu moro perto da Estação Primavera Interlagos, né? Sou psicóloga, sou trabalhadora das questões de gênero e sexualidade, trabalho num espaço chamado Abordar, espaço terapêutico, e também na Sexualidade Aflorada, que é um projeto que desenvolve oficinas de gênero e sexualidade com adolescentes periféricas ou sobre infâncias e adolescências periféricas, e sou supervisora do coletivo Masculinidade Quebrada também. E aí eu queria aproveitar, Rafa, já que estou me apresentando, falar uma coisa sobre esse começo, né? Que Cida Maciel falou, estou adorando esse começo. Eu também estou adorando esse começo, Cida, e eu gosto muito de metáfora, né? Então, a gente está falando de masculinidades, e aí o que esse começo diz de metáfora para a gente? Para a gente pensar que sair desse lugar de visibilidade, de dividir esse lugar de visibilidade. Então, a gente estava lá no Facebook, a gente ainda está no Facebook, né? Mas a gente estava no Facebook, só o Rafael conseguia falar, só o Rafael conseguia expressar, só o Rafael conseguia ser visível para todo mundo, né? E aí eu tentava entrar e eu falava, Rafa, não estou conseguindo, não está rolando, não está dando e tal. E aí o que isso diz também para a gente de metáfora da relação com as masculinidades e as mulheridades ou as não binariedades na sociedade, de que é esse o lugar, né? O lugar dessa masculinidade cisgênero é o lugar da visibilidade, é o lugar que consegue ser visto e ser ouvido. Enquanto nós que não somos esse cara, nós estamos lá o tempo inteiro tentando dizer, olha, precisamos também dividir a tela. E agora, ó, o que estamos aqui fazendo, né? Dividindo a tela e conversando sobre essas masculinidades e os desdobramentos dela no processo de isolamento social. Agora eu passo para o Rafa.
Muito obrigado pelo começo babadeiro de se apresentar. Eu também adorei esse começo. Achei descontraído, né? E muito babadeira a sua reflexão também a respeito das metáforas. A gente é bem metafórica mesmo. Eu me chamo Rafael Cristiano, também morei por muito tempo no Grajaú, no Cantinho do Céu, onde eu cresci, me criei, fui criado, criei amores e amizades e vida, afetos, tristezas, raivas, onde eu cresci. Sou ator, artista, namorando a dramaturgia no momento, na escrita, sempre gostei muito de escrever. E também trabalho há um tempo com esse assunto de gênero e sexualidade, em específico a performance de gênero, a masculinidade, com adolescentes. E aí, esse ano, a gente se aventurou também em trocar essa ideia com homens adultos, coisa que eu nunca tinha feito antes. Só tinha trabalhado com educação na adolescência. E é isso, faço parte do Masculinidade Quebrada, que é o coletivo que a Elânia também faz parte, e é supervisora babadeira, faz a propaganda, baby! E é isso, comecemos! Tu tá mutada, mulher. Estou. Bom, Luara Angélica querida, Sim. moradora de Parelheiros, maravilhosa das Subversivas. E um beijo, Luara. Adoro metáfora, Luara. Tudo que eu fico olhando, eu falo assim, isso aqui dá uma metáfora, né? E aí a gente estava lá e eu falando, eu quero entrar. E não dava metáfora e tal. Enfim, né? E aí não dava para entrar, e aí eu falei, isso é uma metáfora das relações de gênero hoje, não só na periferia, mas no Brasil, no mundo inteiro, né? Do quanto o rosto que é visto, a voz que é escutada, enquanto as outras vozes também querem aparecer. Acho que é muito importante a gente conversar sobre masculinidades nesse momento de isolamento social. Eu não sei, a gente fala primeiro do livro, ou não, do livro a gente fala depois, né? Tá bom. Tá. Bom, eu vou falar de... Assim, vá. Não, manda aí. É que eu fiquei pensando de talvez a gente contextualizar um pouco do que é masculinidades pra gente, por que a gente entende de masculinidades e isso aí a gente vai seguindo. Por que esse tema também, né, que a gente pensou. A Márcia Lindes, linda. Maravilhosa, Márcia. Beijo, Márcia. Ô, Rafa, conta como é que a gente começou a pensar, então, sobre masculinidades, e aí eu falo por que eu tô nesse grupo, né? Porque eu não sou um homem. Né? Abalou. A gente se reuniu há uns 2 anos atrás, eu acho, com essa ideia de começar. Nossa, já tem 3 anos. Começar a divulgar masculinidades no território. Porque a gente do Grajaú, e como toda a periferia matriarcal, esses dias eu vi esse grafite, achei muito interessante. Como toda a periferia matriarcal, a gente já tinha um avanço nas discussões de gênero por parte das mulheres do território muito interessante já. A gente é um território muito movimentado por mulheridades, como você disse, e no começo. E a nossa questão foi como a gente introduz essa discussão com meninos que são pessoas em fase peculiar de crescimento, entendendo gênero, entendendo raça, entendendo sociedade, entendendo seu lugar no mundo, como a gente consegue traçar diálogos para que a gente projete novos modelos de masculinidades, que não os hegemônicos e os que estão aí, violentando outras existências. E aí a gente surge para levantar uma questão. Eu acho que o nosso trabalho é esse, né? De levantar questões
e de questionar pouquíssimas respostas, mais confusões do que respostas, até por conta desse momento histórico que a gente vive, eu acho, de ser um momento em que começa a se pensar massivamente sobre masculinidades, massivamente ainda num sentido estranho da palavra, né? Mas a gente já vê comerciais de TV, a propaganda se repensando a partir disso, por uma pressão, talvez, de mercado, então os homens começam a se repensar e tal, e aí a gente ficou se perguntando, e como isso chega na periferia? E como isso chega nos meninos periféricos que estudam em escolas públicas? Como esse acesso a essas discussões de novas possibilidades de existência chegam no nosso território para que a gente projete pessoas que saibam conviver umas com as outras? Falei. Falou. Agora vai Eu tu. acho que junto com isso tem uma outra questão, né? A gente pensou então em conversar sobre masculinidades, então masculinidade quebrada está desde 2017 nessa configuração, né? Então sou eu, Rafael Cristiano, Belchior Emídio, que não está aqui, a Fernanda também, e o Raul Gomes também, né? Que o Raul é o psicólogo do projeto. A gente tem um psicólogo no projeto também, justamente para pensar esse apoio e pensar a subjetividade de masculinidades e tudo mais. Mas é uma coisa interessante para a gente pensar, e a gente está agora num papo que fala também sobre cultura, né? Que, enfim, a gente fala de uma cultura de relação de gênero e tudo mais. É importante a gente pensar que, por exemplo, o VAI, que é o Programa de Valorização e Iniciativas Culturais, ele está na 17ª agora, 17ª edição, eu fui pegar aqui para ver se era isso mesmo. Está na 17ª edição, e aí, desde a primeira edição do VAI, mulheres cis, mulheres trans, mandam projetos para o VAI para falar de mulheridades, para falar de relação de gênero, não só de mulheridade, para falar de gênero, para falar de sexualidades, né? E aí, a maioria dos projetos que passavam no VAI no começo eram projetos que tinham a maioria de homens na sua composição, na sua ficha técnica. Mas em nenhum momento, né? Acho que Masculinidade Quebrada foi o primeiro a falar de masculinidades, projeto aprovado no Eu VAI, acho você que sabe? nesse sentido de falar sobre masculinidades, talvez tenha, eu não sei essa resposta, mas talvez de forma explícita, né, usar o termo, talvez sejamos um dos primeiros, se não. Isso em 2017, né? Então, há 3 edições atrás. Se a gente for pensar que as mulheres, em todos os espaços, as mulheres, as pessoas não binárias, estão em todos os espaços o tempo inteiro falando da questão de que é importante a gente falar de gênero, falar de sexualidade como uma questão de cultura, como uma questão de vida. E que as masculinidades cisgênero, elas vão começar a falar disso como um desdobramento das reflexões que foram feitas anteriormente por mulheres e pessoas não binárias, né? Então, acho que é importante dizer que nosso olhar sobre as masculinidades é um olhar para entender que as masculinidades, elas são múltiplas, né? Elas são plurais, então existe uma masculinidade hegemônica e essa masculinidade, ela tem uma configuração que é opressora e a gente precisa assumir isso, que é uma masculinidade que ensina a violência como uma única narrativa de conversa com outros corpos, com outras existências, outras corpas, né? E aí a gente enxerga isso e a gente enxerga que existe um compromisso, então, das pessoas, dos homens cisgênero, por exemplo, periféricos, de pautar essa masculinidade hegemônica como algo que tem que ser questionado, tem que ser olhado e tem que ser problematizado também, né? A gente precisa problematizar. O Davidson Carvalho está dizendo aqui para a gente, boa noite, Davidson. Fale um pouco sobre os sentimentos que os homens não se permitem ou não sabem identificar o que estão sentindo. E aí eu acho muito interessante a gente pensar, Davidson, nisso que você está falando, porque tem uma coisa interessante que a gente está agora vivendo um momento de pandemia que precisa que a gente fique em isolamento, a gente fique em casa, e durante muito tempo a gente aprendeu, né, a coisa da rua e da casa. Então, o que tem o estereótipo da rua e o estereótipo da casa? O estereótipo da rua é a rua é perigosa, a rua
tem seus becos escuros e tudo mais, a casa é protegida, a casa tem te acolhe, te cuida, só que muitas e muitos e muitos de nós, isso se inverte. A rua torna-se um espaço que a gente ocupa para dizer que a rua também é importante, que a rua é nós, né? Que a rua também é o nosso espaço. E muitas vezes a casa é um espaço de opressão, um espaço de violência. E aí essas masculinidades hegemônicas, cisgênero, cis heteronormativas, essas masculinidades são as masculinidades que fazem com que, por exemplo, estar em casa seja perigoso. Então, a gente precisa falar disso também, né? Que para muitas pessoas, estar em casa com um homem cisgênero, opressor, violento, também estar em vulnerabilidade. Então, não posso estar na rua porque preciso cuidar da minha saúde e da saúde coletiva, e isso é necessário mesmo, mas também em casa é um espaço de risco. Então, lá fora existe o Covid, aqui dentro existe a violência de gênero. E a gente precisa falar disso. Aí eu queria aproveitar que Davidson está trazendo para a gente os sentimentos que os homens não permitem e não sabem identificar que estão sentindo. Queria pedir que o Rafa fale sobre isso, porque eu queria falar depois sobre os desdobramentos disso, do cara não conseguir sentir essas coisas ou identificar o que está sentindo e traduzir isso em violência. Acho que você foi por um caminho muito que a gente pensa juntos, né, essas discussões, e engraçado, porque a gente chega em lugares que é difícil até falar quem chegou, né, de tanta troca, quando a gente troca, eu, você e Bel, a gente e o Raul, com uma intensidade e quase um desapego da coisa, assim, né? E a gente vai junto, e você puxou um caminho que eu acho que era muito o que eu ia falar, que é justamente é engraçado isso, da tradução em violência. Sensacional essa palavra que você usou para dizer isso. Bom, mas vamos lá, Davidson. Um pouco sobre os sentimentos que os homens não se permitem ou não sabem identificar que estão sentindo. É interessante porque eu acho que essa sua pergunta nos faz falar, então, o que é masculinidade? É essa coisa que me impede de sentir? E aí eu vou voltar um pouquinho para falar que, para a gente, então, masculinidades é toda a minha projeção sobre a projeção e a performance sobre um corpo tido como masculino. E aí depois um corpo masculino, né, em todas as suas existências e possibilidades. São as performances e desdobramentos dessa construção. Qual é o problema, então, com a construção que a gente entende por masculinidade hegemônica? Essa é a masculinidade hegemônica que a gente fala. O que ela é? Essa masculinidade hegemônica, ela começou no país há pouco mais de 500 anos atrás, quando vieram caravelas. E aí, dentro da caravela, vieram homens e mulheres. Porque aqui, no nosso continente, e no continente onde os nossos antepassados africanos foram sequestrados, não havia essa ideia que existe, que a gente tem e propaga, de homem e mulher. Então, dentro do que é homem, dentro do que se imagina e imaginava como homem, essa criação é muito antiga. Ela tinha um ideal para o corpo masculino, que é uma pessoa extremamente forte, uma pessoa proativa, uma pessoa que toma decisões, a pessoa que fala, a pessoa que aparece, a pessoa que tem a voz e o momento. E dentro dessa construção rígida, poucas coisas são permitidas quando o assunto é sentimento. Uma delas é demonstrar fragilidade, demonstrar sentimentos que a gente acha que são frágeis e que, portanto, a gente liga aos corpos femininos. Então, sentimentos que a gente fala que são femininos. A demonstração desses sentimentos, e aí é interessante, não é talvez que a gente não sinta, mas é isso que você fala, identificar para poder sentir. Então, se eu não sei dar nome, eu nunca fui incentivado a dar nome a uma coisa que eu sinto aqui no peito, eu vou falar, nossa, eu tô com um negócio aqui, deve ser alguma coisa que eu consigo resolver com tal parada.
E aí a gente se acostuma a fazer gambiarras para demonstrar e vivenciar esses sentimentos, que não é, a vivência de fato desse sentimento. Não sei se está dando para entender. Se você tiver mais dúvida, joga aí. Mas é isso, eu estou trazendo também para a gente se confundir mesmo. Mas essa questão do sentimento, eu fico me perguntando se a gente de fato não um pouco sobre os sentimentos que os homens não se permitem. É isso, eles não se permitem e não sabem identificar. Não significa que não existe, mas eles não se permitem vivenciá-los. E aí, quando eles não sabem lidar com essa coisa que eles têm aqui, que nós temos aqui, a gente acaba traduzindo na nossa única possibilidade, na única possibilidade que a construção de gênero nos dá. Então, a única possibilidade de expressão no mundo de um sentimento, uma das únicas possibilidades oferecidas para um ser humano que a gente fala que é menino, desde criança, é a violência. E aí eu passo a bola para Elânio. Elânio, se eu falei alguma coisa que não ficou nítido, você dá uma... Então, eu fico pensando, né, quando a gente faz as rodas de masculinidades, eu não vou nessas rodas, né, só para dizer que eu não apareço nesses lugares. Eu só escuto o que Rafael e Belchior falam. Mas quando a gente vai fazendo rodas de masculinidades pelo Grajaú, Davidson, Davidson falou assim, um exemplo claro é o chorar. Homens, em sua maioria, sentem medo de chorar, pois cresceram com um pensamento errado. Então, o que é isso, né? Essa coisa do pensamento errado? Quando a gente faz rodas de masculinidades com os meninos no Grajaú, os meninos já com 12, 13 anos já dizem de uma dificuldade de expressar um sentimento, de expressar sentimentos mais simples, assim, tipo saudade, medo, angústia. E qual é a dificuldade? O que acontece quando a gente não consegue nomear um sentimento, sabe? A gente começa a pensar no sentimento mais próximo que a gente foi aprendendo. Aí, se a gente olha os comerciais, não tanto agora, né, comercial de brinquedo, mas a gente olha como são os brinquedos, né? O que é dito para menino e o que é dito para menina. É sempre uma coisa de atividade e passividade. É esse olhar de que ou é isso ou é aquilo. Ou você é uma pessoa muito ativa ou você é muito passiva. Ou você bate ou você apanha. Ou você é agressor ou você é vítima. Então, a gente sempre vai tender esse olhar, ou você é isso ou você é aquilo, e aí a gente não consegue pensar em tudo que existe entre ou estar bravo ou estar feliz. Aí a gente encara tudo com ou eu tô violento, ou eu perdi o chinelo aqui no chão, pronto, achei. Ou você tá extremamente violento, ou você tá extremamente tranquilão, né? Eu lembro que nas rodas de masculinidade que a gente fez com o projeto, tinha uma coisa que a gente chamou de pé de lótus, né? Que é aquela técnica que tinha para pegar o pé das mulheres e enfaixar, porque existia um padrão de beleza para o pé, que era o pé bem pequenininho. Então, enfaixava-se o pé, né? Enfaixava-se o pé para que o pé não crescesse. Só que aí esse pé ficava todo atrofiado e muitas mulheres morriam por causa desse pé atrofiado. A gente usou esse nome de pé de lótus para falar sobre uma coisa interessante que acontecia com os meninos nas rodas de masculinidades, que era a dificuldade de desatrofiar os sentimentos, de nomear os sentimentos mais simples, né? Então, quando a gente, por exemplo, quando a gente erotiza a infância, quando a gente fala que criança namora, né? A gente está dizendo, a criança namora, que bonitinho, a criança, ele é namoradinho dela. A gente também fala da criança namorar dentro de um padrão muito cisgênero e heteronormativo. E aí, quando a gente fala isso, que a criança namora, a gente vai atrofiando todas as outras possibilidades de demonstração de afeto. Aí a criança, se ela acha o amigo muito inteligente, é namoro. Se acha o amigo muito bonito, é namoro. Se admira, a gente não consegue pensar em admiração, porque a gente aprendeu que se eu admiro alguém do gênero que não é o meu, de qualquer gênero que não seja o meu, então eu estou namorando aquela pessoa. E isso gera danos.
Da mesma forma que a questão dos sentimentos, quando a gente ainda ensina para os meninos, né? Ah, homem não chora. Né? O que, que você está querendo dizer com isso? Que quando você se sentir muito mal, se sentir angustiado, qual é a forma de desabafar? Dá um soco na parede, dá um grito, sei lá, vai para academia, tem várias coisas que são ensinadas que faz com que a violência seja a única forma de traduzir o que eu sinto. Então, quando fala, né, os homens em sua maioria sentem medo de chorar, pois cresceram com um pensamento errado, que o Davidson fala. Como é que isso se traduz agora, Davidson, né? Como é que isso se traduz agora que a gente está em isolamento? Que a gente mora, por exemplo, aqui em casa são 2 cômodos, né? Esse aqui que eu tô, que é a cozinha e o quarto. Se morasse um homem cisgênero aqui em casa, por exemplo, onde que esse cara ia se esconder para chorar? Porque nem porta no banheiro aqui tem. Então, onde que ele ia se esconder para chorar? Como que ele ia usar toda essa angústia, todo esse sentimento que ele está, e ia externalizar em forma do quê? Em forma de violência, em forma de agressão? Ou externalizar conversando? Porque tá aí uma outra coisa que é ensinada, né? É ensinada a você é responsável pelos seus próprios problemas, é você que cuida dos seus próprios problemas, não pode demonstrar, não é só que não pode chorar, não pode demonstrar fraqueza, tem que ser o provedor, né? E aí, eu me lembro quando eu era pequena, o meu avô faleceu e o meu pai não chorou, não chorou. E aí a gente percebeu que ele ficava mais tempo no banheiro. A gente falou, caramba, os banhos dele começaram a ficar mais demorados. O que que isso quer dizer, né? O que que quer dizer o banho do meu pai começar a ficar mais demorado no período que meu avô morreu? Essa coisa pequena de aumentar o tempo no banho significa que ele ficou um tempo lá também sentindo as coisas dele e ele poderia partilhar com a família. É claro que eu conto uma história individual, porque as histórias individuais elas contam também de uma questão coletiva, de uma história coletiva. Pensem aí, né, na história de vocês, vários momentos em que o choro não foi permitido ou que você mesmo já foi enfiando para dentro de você a ideia de que não podia chorar. Agora, eu aqui, enquanto mulher cisgênero, fico pensando que o meu papel nessa discussão de masculinidades é provocar até que ponto a gente, né, até que ponto os homens cisgênero periféricos vão continuar pegando toda essa raiva e descontando nas mulheres periféricas. Até que ponto a gente vai chegar para que os homens periféricos percebam que o agressor maior é outro e que a gente precisa disparar toda essa raiva em direção ao agressor maior, né? Então a gente precisa olhar e pensar, pode, né, falar sobre essas reflexões que a gente está fazendo, de pensar, por exemplo, que existe a violência do Estado, existe um genocídio em curso, e a gente não pode negar essas coisas e pensar que os homens periféricos, cisgênero, majoritariamente os homens negros, periféricos, cisgênero, precisam pegar essa raiva e descontar de fato né, nesse sistema que é genocida, nesse Estado que é genocida. Nós não somos o alvo, né? As mulheres cisgênero, as mulheres trans, as pessoas não binárias, nós não somos o alvo, né? Acho que aquele filme lá, né? O inimigo é outro, né? Então, acho que a gente precisa pensar sobre isso, refletir sobre masculinidades, não é só refletir sobre o quanto é importante eu nomear meus sentimentos. Sim, nomear seus sentimentos é muito importante, é um passo, mas é um passo em direção ao que a Audre Lorde, que é uma mulher lésbica, preta, cis, que fala para a gente sobre a gente saber fazer os usos da raiva também, a gente saber direcionar a raiva, porque não dá para a gente viver num momento de isolamento com uma pessoa que está com raiva de um sistema, mas desconta essa raiva do sistema em mim, que sou uma mulher, que não sou um homem, né? Então, acho que é importante a gente pensar nisso. Por que é que precisa falar de masculinidades? Sobretudo, os homens periféricos, cisgênero. Por que precisa falar de masculinidades? Porque hoje são as masculinidades hegemônicas que colocam em vulnerabilidade todas as existências que não são ela, né? Então, acho que precisa chorar, Davidson, sabe? Precisa chorar, precisa falar de fraqueza, e essa coisa que você fala do pensamento errado é a manutenção da violência, né?
E aí, até que ponto a gente consegue pegar todo esse choro engasgado, toda essa raiva e direcionar de fato para o verdadeiro agressor maior, que nos mantém sempre na borda, que nos coloca na beirada porque não consegue nos derrubar do mapa, né? Então, nos coloca na borda da sociedade porque não dá para nos derrubar do mapa. E aí, como não dá para nos derrubar do mapa, existe aí um genocídio que está em curso e que a gente precisa entender que os usos da raiva são fundamentais nesse momento, né? A gente saber direcionar a nossa raiva para o verdadeiro agressor maior, né? Mas até lá, as agredidas e agredides somos nós, e nós precisamos falar disso. Eu acho muito bom você dizer isso, até para a gente pensar por que a gente fala masculinidades, né? Quando você fala que a masculinidade hegemônica, ela acaba agredindo e não permitindo as outras masculinidades, a gente tem que entender e olhar para o lado que talvez o que a gente chama de masculinidades não é uma verdade, o que a gente chama de masculinidade não é uma verdade absoluta, não é um centro, ele na verdade faz parte de uma categoria de gênero, uma performance de gênero. Então, quando a Elânia fala assim, impede as outras masculinidades de existir e as outras possibilidades de existência, para a gente entender que existem transmasculinidades, que existem masculinidades negras, que é uma discussão, masculinidades bichas, que é uma outra discussão, e que também está nessa repulsa, faz parte dessa repulsa do que é tido como masculinidade, dessa única verdade. Gente, para quem está chegando agora, seja bem-vindo. A gente está trocando aqui uma ideia sobre masculinidades nesse período aí de isolamento social. Se vocês tiverem perguntas ou ideias, vão jogando aqui que a gente vai discutindo, é uma conversa mesmo, para a gente trocar. Elânia, você falou uma outra parada que eu fiquei muito pensativo e que é o que eu mais estou pensando ultimamente, que é sobre essa necessidade da gente coletivizar as discussões. Eu acho que uma coisa que a gente aprendeu no território, com as mulheres do território, é que o privado é político. Então, e isso eu atribuo ao ensinamento das mulheres do território, porque se existe no imaginário ainda essa discussão de em briga de marido e mulher não se mete a colher. Poxa, mas se na sua rua, que tem 20 casas, em 15 há agressão contra a mulher dentro da casa, então é uma questão de a gente então tem que derrubar as casas e entender que é um grande quintal, não. Porque é política essa discussão, ela é pública também. E aí, nessa ideia de coletivizar as discussões, eu fico me perguntando que, quando a gente então entende, poxa, eu não estou sozinho nesse desconforto do que é ser homem, ou eu não estou sozinho nesse desconforto da representação do homem, no Brasil, no mundo, poxa, quando a gente fala de um dado que é tristíssimo, que o Brasil tem os homens, os quintos no ranking, o Brasil fica em quinto dos homens que mais matam e agridem mulheres, é um dado que tem que fazer os homens cis se movimentarem para algum pensamento. Se a gente diz também que no Brasil os homens cis são os primeiros no mundo que mais assassinam mulheres trans, é um dado que também tem que fazer a gente se movimentar. Se no Brasil existe um grande índice de suicídio entre a população transmasculina e que esse assunto aparece no período de quarentena de uma forma tristíssima, também precisa nos movimentar e nos fazer se perguntar o que é que essa masculinidade, essa performance de gênero gera, mas não eu, Rafael Cristiano. Não só eu, Rafael Cristiano, é eu também, porque é isso, não é uma separação que eu faço, é tudo junto, é o privado e o político e o público, tudo vivendo aqui, coletivizar essa informação. Então, mesmo, é o que a gente fala, né, lá a Ilane um dia falou e eu achei muito bom, vou usar aqui, lá no dado não está assim, Rafael Cristiano é o homem que mais mata mulheres no mundo.
Fulano de tal é o homem que mais mata mulheres trans. Não está assim nos dados, né? Tá os homens. E aí, quando falam os homens, é uma categoria de gênero que eu estou inserido. Qual é a coletivização dessa questão? Qual é o meu movimento para coletivizar essa questão para que eu consiga mudá-la? Você falou dessa questão de para a gente pensar para além do meu sentimento aqui dentro e mais também para... É o meu sentimento também, mas eu vou junto com ele para uma questão que é coletiva, né? Theo mandou uma mensagem aqui, né, dizendo que fez um curso comigo e que... Obrigada, Theo, pelas palavras, tô feliz que você está aí. E falou que eu sou uma pessoa que faz pensar fora da casinha. E aí, o grande barato disso, eu vou falar um negócio agora, porque esses dias eu mandei mensagem para o Rafael, falei assim, ô Rafael, você às vezes tem medo de estar ficando louco? Porque eu às vezes tenho muito medo de estar ficando bem louca, porque eu começo a entrar nos lugares, assim, né, na minha cabeça, que me leva para, enfim, outros universos e tal. E aí eu estava conversando isso com o Rafa, né, sobre a loucura e tudo mais. Mas é importante a gente pensar sobre várias coisas fora dessa casinha, né, Theo? E aí tem uma coisa, só que o legal é que eu começo a ir nesses lugares de reflexão muito amparada e cuidada por todas as pessoas periféricas que atravessam a minha vida. E aí eu vou dizer para vocês que tem uma pira que eu comecei a pensar na subjetividade do homem cisgênero periférico, né? E quem me ajudou nessa pira foi Cauã Bertoldo, que é o ilustrador do nosso livro, inclusive, né? Cauã Bertoldo participou com a gente, aliás, a gente procura aí, Cauã Bertoldo, maravilhoso ele. E aí Cauã Bertoldo estava falando, né, estava numa live lá, a gente participando e conversando, e aí o Rafa hoje começou a nossa conversa falando, né, que viu um grafite escrito quebrada matriarcal, é isso? A quebrada é matriarcal, foi isso que você viu? Toda quebrada é matriarcal, acho que é isso. Tá. A Mariana Salomão, que é grafiteira, ela fala bastante disso também, né? E várias outras mulheres, enfim, vão trazendo essa pauta também do matriarcado periférico, né? E aí vamos pensar, então, vamos entrar numa pira, né? Pensar masculinidades e entrar nessa pira. Pensar fora da casinha, como o Theo nos convida aqui a fazer isso. Se a quebrada é matriarcal, a gente está entendendo também, para a gente pensar, consciência feminina na escola, gente, que maravilha, lá da EMF, Padre José Pegorário, beijo, Lu, as meninas lá são incríveis, hein, maravilhosas. Salvem as matriarcas, salve as matriarcas. E aí a quebrada é matriarcal, né, que é essa frase, né, então vamos lá. A gente precisa pensar que hoje, no Brasil, são 6 milhões de pessoas sem o nome do pai na certidão de nascimento. Isso já diz de uma questão de masculinidades também, né? Então tá, são 6 milhões de pessoas sem o nome do pai na certidão de nascimento, isso diz uma coisa de masculinidades. Mas isso também diz de essa questão da nossa quebrada ser matriarcal. A maioria das moradias das famílias periféricas são famílias em que a mulher exerce o papel de referência, de cuidadora, né? E lembrando que são 6 milhões de pessoas sem o nome do pai na certidão de nascimento, mas isso não significa que são só 6 milhões, o que já é muito, né? Não é só, mas não significa que são 6 milhões de pessoas que crescem sem a presença paterna também, né? Existem aqueles pais, por exemplo, que entendem que o papel do homem cisgênero na criação do filho é só de botar comida dentro de casa. Isso também diz de uma masculinidade que foi ensinada e que vai sendo feita a manutenção, né? Que a gente vai falando desse lugar, ser o provedor, né? O patriarca e tudo mais. E aí, então, as crianças crescem, e aí vou falar dos meninos, né? Imagine aí, um menino, ele cresce tendo a mãe dele
como a referência de luta, a referência de força, a referência de resistência, a referência de admiração. Então, ele cresce admirando esta mulher. Beleza. Aí, quando ele cresce, ele aprende que para ser homem, ele tem que negar todo o valor do feminino. E aí, as maiores referências dele são femininas. Então, ele precisa negar as suas referências para ser visto como homem na sociedade. E aí, quando se nega as suas referências e coloca-se outras referências vazias no lugar, cria-se, então, uma masculinidade hegemônica muito oca e muito frágil. Porque todas as referências que você precisa ter para ser validado enquanto homem na sociedade, elas têm que vir de outros homens. Só que a nossa referência enquanto periferia, ela é uma referência matriarcal. Então, como é que a gente consegue? Como é que a gente não, né? Mas como é que os homens cisgênero que estão aí assistindo, ou outros homens cisgêneros que estão pelo mundo, que são periféricos, como é que vocês ficam com isso, né? Acho que isso é uma questão também. Queria, inclusive, perguntar para o Rafa, né? Como que vocês ficam com isso, com esse vazio ou com esse paradoxo, né? Eu admiro uma mulher, eu admiro as mulheres, a luta das mulheres, as mulheridades periféricas, mas eu preciso negar isso para ser visto como homem, ser validado como homem. Não é uma luta muito grande dentro de si, vai ter que negar suas próprias referências? Eu acho que na gira da interseccionalidade, porque é uma gira, a interseccionalidade é uma roda que fica tudo misturando assim. Eu acho que na gira da interseccionalidade, eu talvez não seja uma pessoa muito boa para falar sobre isso. Eu tive uma existência bicha, né, na infância e na adolescência, que me foi jogado um lugar totalmente até esperado que eu fizesse esse movimento de não negar as minhas referências femininas. E eu acho que foi o que aconteceu, só que um detalhe é que eu acho que esse lugar ele acontece extremamente romantizado. De uma certa forma. Talvez para minha existência bicha, de pensar assim, nossa, eu sempre tive amigas meninas na escola. E aí, uma vez eu me questionei, por quê, né? Aí eu fiquei pensando, não, porque são mais compreensíveis, são mais acolhedoras. E aí, hoje eu olho e penso, nossa, você tinha uma caixa extremamente isso. Você não pensava fora da caixa, muito pelo contrário, você estava na gira da opressão, fazendo também e pensando de uma forma machista, só que numa outra camada, mas não é menos do que a outra. Então eu acho que assim, eu nunca neguei as minhas referências femininas, mas talvez eu tenha as colocado num outro lugar, que é de uma projeção de cuidado, uma projeção de, nossa, amparo, uma projeção limitadora, digamos assim. Tá, agora eu fiquei pensando numa outra coisa, né? A partir disso que você está falando. Então, mesmo não seguindo, diga-se é isso, né? Mesmo não seguindo uma masculinidade hegemônica, mesmo não seguindo uma masculinidade hegemônica, ainda assim você colocava o feminino nesse lugar de estar a serviço do seu bem-estar. Nasceu para te servir. É isso, né? Tá. Eu acho que do outro lado da moeda, mas ainda a mesma moeda, sabe? Tipo. Uhum. É a cara, mas a coroa tá ali junto, né? É um lado de cima, mas com o lado de baixo. Continua sendo a mesma coisa, continua sendo uma moeda. Então, eu tô pensando aqui, né? Se, se, se a masculinidade hegemônica, essa que coloca a mulher, a mulher e a pessoa não binária, se essa masculinidade hegemônica coloca.
pirando mesmo para tentar entender, inclusive, essa questão que está acontecendo agora na pandemia, porque é isso, né? Estamos dentro de casa, e aí eu vi uma reportagem esses dias, uma matéria esses dias, que falava que muitas meninas periféricas não estão conseguindo acessar as aulas porque tem o obstáculo da internet, mas também tem o obstáculo dos afazeres domésticos. Tem que estar em casa fazendo as coisas, né? Então, fazer as coisas para depois estudar. Então, eu fico pensando que até quando você luta contra, até quando um homem cisgênero luta contra essa masculinidade hegemônica, ainda assim ele reproduz essa masculinidade que olha para a mulher como aquela que está a serviço dele, a serviço de cuidado, né? O Davidson disse assim: eu cresci nesse ambiente, cresci admirando minha mãe, porém pessoas em minha volta moldam conforme os padrões corretos, o machismo, nos dizem o que é ser homem de verdade e me fazendo negar meu lado mais sensível e criativo. E aí eu acho muito massa quando isso acontece, né? Quando a gente tem essa interação e essa possibilidade de dizer, sabe essa coisa que você está falando, que acontece na sociedade, acontece comigo. Porque a gente tira a história ou a conjuntura da sociedade daquele lugar e coloca aqui, né? No nosso corpo, na nossa corporeidade. O meu corpo é um corpo político, não é um corpo político só porque é bonito falar essa frase, né? Minha corpo é uma corpa política, não é só isso, ela de fato é tudo que eu produzo, a minha existência produz, ela transforma e é transformada também pelo lugar que eu tô, pelas pessoas com quem eu interajo e tudo mais. E aí, quando o Rafa fala isso para mim, eu fico pensando, para nós, né, que estamos todo mundo aqui, porque a gente está dentro do aplicativo do Marreco, a gente acha que só tá a gente, mas tem um monte de gente, né? Muita gente gosta. E aí eu fico pensando que, cara, é muito louco, porque até nesse momento de isolamento, a gente tem uma questão que aí o homem periférico que não consegue chorar, não consegue ir no banheiro para chorar, porque durante o isolamento ele não consegue ir no banheiro para chorar. Aí ele olha para a menina periférica, para a mulher periférica, para a pessoa não binária e periférica, e enxerga todas essas pessoas como pessoas que estão a serviço do bem-estar dele. Se eu quero sexo, tem essa mulher. Se eu quero comida, tem essa. Se eu quero roupa limpa, tem essa. E se eu quero admirar, tem essa. E essa aqui nem gente é, porque a gente sempre fala também das nossas matriarcas, né? Como se nem gente elas fossem. Como se elas não tivessem desejo, por exemplo, né? Vontades, história, para além desse lugar de, ela foi quem me criou, ela foi quem cuidou de mim, ela foi quem. Por que você admira, por exemplo, né, a sua mãe? Porque ela me deu comida, porque ela me criou, porque me deu banho, porque me levou para a escola, ou seja, porque ela me serviu, né? Desculpa, pode falar. É que me lembrou muito um fato de que quando a gente foi para as ruas fazer aquele exercício de perguntar para os homens do território o que eles entendiam de masculinidades, e, enfim, esse exercício é muito interessante para a gente conversar sobre ele, mas tem um dado dele que me chama muita atenção, que uma das perguntas que a gente fazia eram homens adultos, uma das perguntas que a gente fazia era qual era o principal referencial de masculinidades que eles tinham. Pouquíssimas pessoas disseram pais. Meu pai. Pouquíssimas pessoas. Muita gente disse a mãe. E era engraçado porque não era uma categoria que a gente tinha criado numa ingenuidade até nossa. Não foi uma categoria que tinha, tipo assim, a gente imaginou, projetou padrasto, pai, tio, essas coisas, mas a mãe apareceu, sei lá, umas 6 vezes. E a pergunta era qual é o seu principal referencial de paternidade ou era masculinidade? Paternidade. Qual era o seu principal referencial de paternidade? Então, eu fico pensando, nossa, então essa ideia que a gente tem de masculinidade, nela não cabe a paternidade. E isso é uma coisa que 6 milhões de ausências de nomes dizem, faz coro, né? Enfim, fiquei pensativo nisso. A partir dessa coisa, lembrei desse exercício que a gente fez. Agora fiquei pensando, né? Porque domingo é a data comercial do Dia dos Pais, né? É domingo agora, é a data de comprar os presentes, né? De movimentar a economia.
Então, domingo é o dia de comprar o pijama para o seu pai, ou o dia da gente pensar nessa ausência também, né? O dia da gente pensar nessa ausência também, tudo mais, enfim. Mas agora eu fico pensando, mil coisas que vai acontecer, né? Até domingo. Você falou antes de comprar pijama pro seu pai, eu achei tão engraçado. Porque né, tem Uma essa caiaque tradição. na natura. Comprar perfume, né? É o dia de comprar os negócios. Lá na casa da minha mãe há uma proibição, né? Enfim, eu tenho. O meu pai é um homem negro periférico e exerceu, dentro do possível, uma paternidade presente, e a minha mãe exerceu uma maternidade presente também, e ela proíbe, assim, né, manifestações de valorização da paternidade. Ela fala, aqui não, aqui é dia das mães todo dia, né? E aí até uma coisa, né? Quando meu pai fala, pô, mas hoje é dia dos pais, aí ela fala assim, é dia dos pais, o que é que você fez lá no dia do parto? Você não fez foi nada, então é meu dia também, esse também é meu, eu quero presente. Ela diz, né? Tem um negócio lá da economia, mas também tem uma coisa afetiva e tal, que a gente vai pensando. Mas o que eu tô pensando aqui com relação a tudo isso que a gente está conversando e o isolamento social, onde é que fica nessa conversa que a gente está fazendo? Porque aí a gente vai falando dessas masculinidades e dessa coisa então é uma quebrada matriarcal, 6 milhões de crianças sem nome do pai na certidão de nascimento, é o não poder chorar, é o aprender a viver essas masculinidades de um jeito muito que enxerga o feminino como aquele, né? Enxerga as mulheridades como aquelas que estão a serviço do meu desejo. Então, se o meu desejo é agredir, eu vou agredir. Se o meu desejo é ter carinho, eu vou ter carinho, né? Tem um poema, acho que é daquele homem lá, não lembro o nome dele, não. Acho que é Vinícius de Moraes, que ele fala assim: dou-te tempo de lazer, dou-te tempo de mulher, né? Então, é importante também a gente pensar o que é isso, né? Colocar também as mulheridades como aquilo e não aquela, né? Enfim, e aí fiquei pensando em várias coisas, mas vou ler aqui os comentários para depois seguir a minha linha de raciocínio. Assim, essa coisa de apenas as mulheres serem acolhedoras é o ponto que faz a gente entender um pouco sobre como os homens foram obrigados a serem fortes por si sós e não dividir seu sentimento entre outros homens, mantendo ele ainda mais na gaiola heteronormativa masculina. Triste. Acho que é importante, inclusive, criar espaços, e aí não sou eu aqui do meu lugar que vou fazer isso, né? Vocês que criem espaços de autocuidado também para essas masculinidades, autocuidado e reflexão, não é manutenção do machismo na periferia, não, né? É que é importante ter esses momentos de se autocuidar de uma forma crítica, reflexiva e se responsabilizando também pelo problema que estamos vivendo de violência, que tem a ver também com masculinidades, né? Marcelo disse bem assim, que é importante pensar como as filhas mulheres avaliam essa referência materna. Sempre amei minha mãe, entretanto, difícil foi tê-la como referência como mulher. Apesar de não saber que era a força da família patriarcal, falo da minha família, eu senti ainda muito nova o incômodo em relação à obediência da minha mãe. Hoje mudou muito essa relação. Minha mãe mais protagonista e meu pai mais consciente da relação do seu papel masculino. É importante também a gente pensar que mãe é um nome, né? A maternidade é um nome, mas quem está exercendo essa maternidade é uma pessoa, né? E essa pessoa tem sim, né? Não é uma regra assim, a gente fala aquela coisa, né? Toda mãe é desse jeito, todo pai é desse jeito. Enfim, as maternidades, elas são diversas também, e aí a gente também vive, né, esses conflitos, enfim, com relação às maternidades, às paternidades, às mulheridades, às masculinidades, às não binariedades. O Davidson fala para a gente, Davidson, adorei, mega participativo aqui. Vale lembrar que há mães que criam os homens nesse ambiente de machismo e sexismo também. Eu quero pegar esse gancho, Davidson, e dizer para você que que a ausência também é educadora, né? A ausência também é educadora. Então, quando o pai, por exemplo, né, ele não está no ambiente, ele está passando uma mensagem. Ele está educando também,
né? Então, quando a gente fala assim, mas quem cria o homem para ser zoado, para ser machista, é a própria mãe, né? Na verdade, não, porque se ela está fazendo esse exercício do cuidado com a criança de forma individual, sem ter possibilidade de coletivizar esse cuidado, a gente já está falando muito não só de paternidades, mas a gente também está falando da sociedade e do nosso compromisso no cuidado com crianças, né? É preciso uma aldeia inteira para criar uma pessoa, para cuidar de uma criança, né? E aí a Lu fala assim, 1000 ideias, pensando várias coisas, mas atualmente me intriga a ideia do homem máquina sexual, que está sempre querendo relações sexuais e que também, e aqui é uma questão mais difusa, se sente legitimado a tê-lo. Isso causa problemas aos homens que sentem que têm que cumprir expectativas, pressão. Tem uma música horrorosa do Zé Cabaleiro que chama A Morena de um Amigo Meu, eu acho que é essa a música. A música fala de masculinidade hegemônica do começo ao fim, e ela fala disso que a Lu tá falando, né? Ela fala desse jeito, assim, essa morena desse amigo meu tá me dando bola tão descontraída, só que eu não vou em bola dividida, pois se eu ganho a moça, eu tenho o meu castigo, se ela faz com ele, vai fazer comigo. E ela é uma morena sensacional, digna de um crime passional. Crime passional, gente, agora a gente chama de feminicídio, tá? A gente não fala mais crime passional, crime da paixão, é feminicídio, né? É assassinar, diga. Eu queria muito também puxar um gancho dessa ideia que a Lu soltou, que eu acho que tem aí uma questão que a gente precisa muito se atentar, que é a educação sexual para meninos. Porque eu acho para mim, que esse olhar que a gente tem que ter para a infância e para a adolescência também, quando se fala de educação sexual e masculinidades, que é pensar que talvez o que a gente fala para os meninos como um tom de brincadeira, o nome também, vamos dar os nomes certos, é violência sexual. Porque quando a gente vira para um menino e fala assim, olha, para você provar, e isso é muito comum, para você provar sua masculinidade, em qualquer momento, você expõe seu órgão genital, como que você, eu acho tão absurdo, eu não consigo nem conceber. É quase você dizer assim, nossa, mostra seu órgão, enfim, é o que está sendo dito e eu acho bizarro. E aí pensar que essa educação sexual impõe para os meninos, você tem que estar sempre disposto ao sim, você tem que sempre querer, é tão perigoso que quando ele se sentir violentado, ele não vai saber identificar que aquilo foi uma violência, porque ele vai falar, não, eu quis, porque eu sempre tenho que querer. E aí, quando a gente, e eu acho isso perigosíssimo, falando para meninos que vivem uma situação de vulnerabilidade. Então, quando a gente, você falou isso, Lu, e eu penso muito enquanto educador, sobretudo educador de meninos, que eu acho que é o que a gente ensina para os meninos, como a gente ensina eles também a se colocarem no lugar de tipo, olha, tirar mesmo esse lugar de máquina sexual. A gente já vive um país que super erotiza corpos negros, né? Quando a gente fala de meninos negros, então é quase dizer assim, seu corpo pode ser tocado quando você quiser, sempre que você quiser, inclusive, né? Que é isso que ela fala de tá legítimo quando você quiser e a outra pessoa não, mas também tem esse olhar para meninos e adolescentes, e aí eu estendo para a vida adulta, porque eu não entendo o momento em que isso muda, que você sempre quer. Então, mas você sempre quis isso, você tem que querer sempre. E é uma grande forma de violência sexual, né? Fiquei pensativo nessa questão. Tem essa coisa que você está falando, né, Rafa, de não conseguir identificar a violência, é igual ao lance do sentimento. Aí você tudo é raiva ou tudo é tesão, né? Então é isso. Ou eu tô com raiva ou eu quero transar. Parece que só tem essas duas possibilidades. E aí, como é que você tá? Nossa, tô mó tesão, tô com vontade, quero comer alguém e tal, não sei o quê. E aí, como é que você tá? Não, eu tô puto, quero matar alguém, quero bater em alguém e tal. Parece que só são essas duas possibilidades, essas duas narrativas, essas duas formas de tradução
de sentimentos e tudo mais. E aí, nessa música que eu tava falando do Zé Cabaleiro, tem uma parte que é tipo, é uma mina que dá em cima dele, e aí ele fica dividido, né? Ah, chama Bola Dividida, é o nome da música. Aí ele fica dividido, ele fala, não, se eu fico com ela, aí o pessoal vai ficar, aí eu vou pensar, nossa, mas será que ela não vai me trair também, igual ela tá traindo meu amigo e tal? Mas se eu não fico com ela, o pessoal vai falar, nossa, ele fala assim, esse camarada se androgenou, a moça deu bola a ele e ele nem ligou. Tipo, é uma coisa de, não, eu preciso estar disponível para o sexo o tempo inteiro. E isso é ensinado desde criança. A gente vai cometendo violências contra a sexualidade das crianças e nem percebendo. Quando a gente fica erotizando as amizades das crianças, quando a gente pede para as crianças mostrarem o pênis, ou quando a gente pede para a criança fechar a perna, abrir a perna, ou quando a gente ensina para a criança a fazer xixi na rua, por exemplo, em pé, né? Mas a gente ensina isso para uma criança que tem pênis, mas não ensina isso para uma criança que tem vulva. Então a gente diz: esse corpo não pode esperar, esse corpo tem que, se está querendo alguma coisa, tem que ser agora, e este corpo tem que esperar, se está querendo alguma coisa, tem que ser depois, né? Então a gente É vai. muito louco, desculpa, é que o Davidson fala ali sobre. Eu vou pular o comentário do Juliano, daqui a pouco a gente volta. Que é muito interessante do Davidson, que ele fala que tem muita relação com a pornografia, isso, né? Sobre o homem ser uma máquina sexual é reflexo da pornografia, no qual querem imitar o que assistem e não pensam que tudo aquilo é uma performance. E tudo aquilo é uma performance. Inclusive, hoje a gente só está performance. E pensar que talvez a gente apresentar pornografia para uma criança, que é o feito no Brasil, inclusive, que a gente pode falar quase de uma iniciação na discussão de relação sexual, não de sexualidade, porque isso a gente está discutindo a todo momento. Agora, na questão de relação sexual, como a gente introduz isso mostrando um vídeo em que, enfim, eu não vou descrever porque aí a gente já sabe o que acontece, mas é uma mulher sendo penetrada, na maioria das vezes com dores, performando grito, performando dor, o homem performando essa coisa de um prazer exacerbado na situação subalterna em que a outra pessoa está. E aí pensar que talvez você mostrar isso para uma criança de 10 anos é uma forma de reduzir mais ainda as possibilidades que ela tem com aquele corpo, né? Eu tô rindo, Rafa, porque quando eu era adolescente, é, eu achava que quando beijava tinha que gemer também, né? Aí eu achava que, tipo, você tava beijando, o certo era gemer enquanto beijava alguém. Aí você ficava ali fazendo um negócio que não fazia sentido. Só eu vi em algum lugar, alguém me ensinou, né? É aquela famosa, eu achei uma fita pornô em cima do guarda-roupa da minha família. Acho que agora as pessoas escondem em outro lugar, né? Porque anos 90 era só em cima do guarda-roupa, achava que nós não podia subir, não aguentava, né? Enfim, eu vou passar para o comentário. Desculpa, pode falar. Não, é só porque eu lembrei de uma coisa também que eu acho que é tão limitador que quando eu tive minha primeira relação sexual, eu falei assim, gente, a pele encosta. Porque olhando a reprodução da pornografia, eu não imaginava que a pele encostava, porque eu não via isso. Eu via uma pessoa numa posição X e o mais distante possível, fazendo uma performance de força e tal. Eu falei, nossa, a pele encosta no sexo verdadeiro. Eu acho que foi uma coisa ingênua, sabe? Mas que para mim é reflexo dessa situação. Eu só queria frisar que quando você falou assim, mas aquilo ali é performance, aí eu fiquei com vontade de falar, isso aqui também é, né? Isso aqui também é uma performance. Tudo é uma performance, né? Aí o Juliano, querido Angelim, disse assim: num domingo, fui com minha filha à praça, perto de casa. Enquanto eu estava lá, eu reparei que a grande maioria das pessoas ali, soltando pipa, trocando ideia, jogando bola, eram homens. As únicas mulheres ali estavam levando as crianças para passear. Ou seja, enquanto as mulheres estavam cuidando da casa e da família, os homens estavam brincando. Fico pensando no quanto o patriarcado é uma brincadeira de meninos mimados, que não querem assumir a responsabilidade de crescer. A paixão por carros, a atração pelas armas, o sucesso dos filmes de ação,
Tudo isso revela muito a fantasia infantil, que é esse modelo de masculinidade. É isso, um modelo de masculinidade baseado numa fantasia infantil e que nunca cresce, né? E E que uma cresce, mas não fantasia cresce. errada da infância, que eu acho é muito necessário dizer, porque a infância tem uma inteligência que não é essa. E aí a gente se apropria, é uma apropriação cultural da infância. A gente se apropria daquilo que convém aos homens a continuar mantendo, que é essa falta de responsabilidade, essa necessidade de ser cuidado, mas a gente não pega a inteligência toda, então fica um ser estranhíssimo. Eu tô pensando aqui, né? Nessas várias coisas que a gente está falando aqui, que estamos comentando, lendo os comentários e falando aqui, tudo isso diz de que a gente consegue identificar, então, quais são bom, pelo menos boa parte das bases que constroem essa masculinidade hegemônica cis heteronormativa, né? A gente consegue identificar. E aí vem uma outra questão, então. Como é que a gente consegue destruir, né? Tudo isso. Como é que a gente cria movimentos, então, eu consigo pensar assim, precisa criar espaços de autocuidado. Os homens precisam criar entre si espaços de autocuidado que não sejam espaços de manutenção dessa masculinidade hegemônica, de falar, pô, cara, a gente precisa chorar, vamos chorar, porque aquela vaca, não sei o quê, né? Acho que não é isso, não é esse lugar de sentar para falar da sensibilidade que os homens precisam ter, mas fazendo a manutenção do machismo, patriarcado e tal. Acho que tem que ter esses lugares de autocuidado, autorreflexão, reflexão crítica, e aí eu, enquanto mulher cisgênero, digo que, para mim, é urgente que vocês tenham esses espaços para que vocês não nos matem, para que não nos matem, para que não nos machuquem, né? Para mim é urgente nesse lugar. Se para não haver mais assassinato de mulheres e pessoas não binárias na sociedade, vocês precisam chorar, então chora, minha gente, sabe? Mas precisa avançar, né? Precisa, então, eu gosto desse negócio que você falou da apropriação cultural da infância, porque aí é isso, né? É o homem adulto vivendo uma fantasia do que ele imagina que pode ser ficar na infância, mas isso não é infância, porque, inclusive, a infância também tem pensado sobre essas relações de gênero. Quando uma pessoa adulta vira para uma criança e diz, você é menino ou menina? E a criança diz, eu sou criança. Ela está falando de alguma questão relacionada a gênero. Quando uma pessoa adulta fala, vem aqui no colo da tia, e a criança fala, não, ela está falando sobre corporeidade, sobre consentimento, né? Só que nós aqui, do alto do nosso adultocentrismo, a gente acaba não escutando a produção que a criança tem. A criança também faz a sua produção científica, ela produz ciência, né? Todo mundo produz ciência, todo mundo pensa sobre a vida, pensa sobre o mundo, né? A Lu diz assim, ó, vocês têm algumas pessoas... Não, vocês têm algumas pessoas muito jovens aqui no live. Pode falar um pouquinho sobre o espaço do homem no feminismo, por favor? Pode. Tá, eu só vou ler o negócio aqui do Davidson e já volto, Lu. A carga mental das mulheres é muito maior do que a dos homens. Falta muito a ser ensinado nos lares sobre isso. Eu vou falar um lance que a Lu fala, e aí, Rafa, se você quiser comentar de Davidson, você comenta, por favor. Sim, tá bom. Eu ia falar para a gente comentar essas falas e a gente ir encaminhando para uma fala final. É mesmo, a gente já está aqui há 1h10. Tá. Fora a performance inicial, né, do protagonismo do Rafa. Fora a performance inicial. Não, foi importante, achei importante. Bom, a Lu disse que tem muitas pessoas jovens aqui na live, no ao vivo, né? A gente fala live no momento ao vivo. E da gente falar um pouco sobre o espaço do homem no feminismo. Aí, gente, aí entra uma coisa que as lutas das mulheres, elas também são múltiplas, né? Então, existem mulheres que pensam de várias formas. Eu vou falar aqui a partir do modo como eu penso.
Eu sou uma mulher preta, periférica, cisgênero, e eu sou feminista negra interseccional, é desse lugar que eu estou falando, né? Então, é essa coisa que eu estou falando. E aí, do meu ponto de vista, Lu, o lugar do homem no feminismo não é um lugar, sabe? Eu não considero que homens consigam ser feministas, né? Para mim, isso, homem cisgênero, eu estou dizendo, porque eu considero que sim, os homens trans conseguem exercer um olhar para o feminismo, uma existência relacionada com o feminismo que é outra, sabe? Que é uma luta que, inclusive, tem pautas muito próximas muito próximas, não, a mesma pauta. Quando a gente vai falar, por exemplo, sobre aborto, sobre parto, violência obstétrica, isso também é demanda do homem trans. Então, eu vou falar aqui especificamente do homem cisgênero, tá? Estupro corretivo, por exemplo, né, as coisas horrorosas do estupro corretivo, que acontece muito com homens trans e com mulheres lésbicas, mulheres cisgênero lésbicas, a questão do estupro corretivo, isso é pauta nossa também. Então, nós temos pautas dentro do feminismo, e aí estou falando enquanto uma mulher preta, feminista, negra, interseccional, e também não falo por todas as mulheres pretas, feministas, negras, interseccionais. Fala aqui do meu ponto de vista. Do meu ponto de vista, sinceramente, gente, eu acredito que o papel do homem cisgênero é rever o seu lugar, é criar movimento entre os homens para pensar essa masculinidade hegemônica que até quando você quer... até quando você quer exercer uma reflexão, até quando você quer refletir sobre gênero, você, homem cisgênero, já começa sendo fofo, né? Já começa nesse lugar de vantagem. Rafael é a coisa mais fofa desse mundo, em todo lugar que a gente vai. Todo lugar que a gente vai, o Rafael é a coisa mais fofa, tô apaixonada, né? Aí eu falo a mesma coisa que o Rafael falou, fala exatamente a mesma coisa que o Rafael falou, é agressiva ela. Ela é agressiva. Mulher agressiva, o que isso quer dizer, né? Quer dizer que não importa o tanto que habita o corpo do Rafa da pele para dentro, da pele para fora, a sociedade vai lê-lo e validá-lo nesse lugar de homem cis, sabe? Vai lê-lo e validá-lo nesse lugar, ainda que ele seja um homem preto, ainda que ele seja um homem não hétero, ainda que tenha toda essa questão, o Rafa vai ser validado como cara fofo, né? Então, eu acho que se estamos, Rafa e eu, falando a mesma coisa, e Rafa é visto como, nossa, que lindo, e eu sou vista como, nossa, que agressiva, precisa disso, eu acho que o lugar do homem no feminismo não é o lugar, na verdade. Acho que o lugar do homem no feminismo é o lugar de olhar e aprender com a luta das mulheres e com a luta das pessoas não binárias, aprender que a gente precisa destruir essa masculinidade hegemônica. Não acho nem desconstruir, né? É destruir. A gente precisa destruir essas masculinidades hegemônicas e pensar que, por mais que eu não queira ocupar esse lugar, por exemplo, eu sou uma mulher cisgênero, por mais que eu diga que eu não quero ocupar esse lugar de privilégio, a sociedade me valida enquanto mulher cisgênero o tempo inteiro. E aí eu preciso entender qual é o meu lugar também, sabe? Entender que o meu lugar é de refletir e agir e ser parça, e não ser, eu sou um homem feminista, eu sou, sim, um homem que não é machista. Porque quando você fala, tem todo um grupo dizendo o quanto você é fofo, o quanto você é maravilhoso. E sabe o que acontece quando alguém sofre uma violência que vem desse homem fofo? Todo mundo duvida. Né? Duvida que essa violência realmente aconteceu. Imagina se eu digo para vocês que o Rafa foi agressivo comigo em algum momento, eu falo, imagina o Rafa, nunca imaginei tão fofo, tão lindo, né? Então, acho que é importante a gente Amiga, pensar nisso. Diga. eu queria muito puxar esse lance da desconstrução, porque eu acho que ele, por muito. Essa palavra, ela foi muito repetida, né? Ah, fulano está se desconstruindo. Calma que fulano está se desconstruindo. Olha a desconstrução. Ah, eu sou uma pessoa desconstruída. Aí eu fico me perguntando sempre assim, como isso funciona? Um dia você acorda e, nossa, parei de estou desconstruído, parei de sentir o que eu sentia antes. Não é mais difícil para mim mudar os hábitos? Nossa, como que. E aí, de novo, essa questão que é muito pessoal.
E aí talvez a sua desconstrução pessoal, que ótimo que ela serviu para você. Que ótimo que ela mudou os seus hábitos e o modo de você pensar a sua vida. Só que agora, por exemplo, talvez seja o passo, um momento histórico que a gente vive de pensar assim, então, se existe essa dinâmica, como que eu me retiro dessa dinâmica? É o outro lado da moeda, mas é a mesma moeda. Porque se a desconstrução é virar um homem fofo, se a desconstrução é virar um homem que tem uma fala, e aí sempre que uma mulher diz a mesma coisa, ela é vista de outra forma, tem um problema também com a desconstrução. Tem um problema também com o que a gente enxerga do que é desconstruir. Eu não acredito em lugares a se chegar. Eu não acredito que eu vou chegar num ponto onde eu vou ser tão desconstruído e vai ser tão fácil para mim não reproduzir as coisas da sociedade ou impedir que a sociedade reproduza as coisas a meu próximo, que seja, nossa, natural. Eu não acredito nesse lugar a se chegar. Eu acredito em processo, em caminhada, em ação. Eu acredito em movimento, em coisas, enfim, que essa coisa da desconstrução tem mexido muito comigo, que eu acho que não tá rolando mais. Eu acho que a gente precisa mudar o discurso. Só ler aqui os dois comentários e aí a gente finaliza pode ser? Uhum. Então diz, a carga mental das mulheres é muito maior do que a dos homens, falta muito a ser ensinado nos lares sobre isso, concordo, eu acho que esse movimento podia muito vir dos homens, para essa discussão, como uma ação mesmo. A Carol disse lá em cima que a gente pulou, sim, é muito ruim, pois os homens acabam não se permitindo conhecer o próprio corpo, quando a gente estava falando sobre pornografia. Real, Carol, real. E o que esse desconhecimento do corpo gera, né? Alguém que não conhece o corpo, não conhece a própria potência, não sabe o que machuca, o que é carinho, o que é tapa, que pessoa é essa, né? O papel do homem é lutar contra o machismo e a masculinidade tóxica, falando para outros homens e apoiando as mulheres. Concordo com você, Davidson. Nosso papel é buscar falar isso e trabalhar isso com uma questão de masculinidades, talvez. A gente pensar por esse viés e ir nele. Aí tem uma mensagem aqui que eu acho que é mais para ti. Vou ler, tá? É a Sandra, né? Oi, Sandra. A Sandra diz assim, Elânia, nem todas as mulheres, mesmo as que sofrem com o machismo, são feministas, concordo. Por outro lado, existem homens héteros que tentam ser menos machistas e lutam para que isso aconteça. Obrigação deles, né? Creio que estamos no processo de rompimento, mas é claro que ser homem hétero é estar em situação de privilégio. Penso que tem duas coisas aí, Sandra, e eu vou falar isso para já me despedir também, né? Mas acho que tem duas coisas aí que dizem da mesma coisa, né? Que nem toda mulher que sofre com o machismo é feminista e os homens héteros tem muitos homens héteros se desconstruindo. O fato de uma mulher, e aí eu estou falando de uma mulher cisgênero, né? Nesse caso aqui, uma mulher cisgênero, que ela não se identifica enquanto feminista, ou enquanto mulherista, ou enquanto qualquer outra luta das mulheres, não se identifica com nenhuma luta das mulheres, o fato de da pele para dentro ela não se identificar com essa luta, com essas lutas, não significa que da pele para fora ela não sofrerá as opressões. Então, ainda que essa mulher não tenha se dado conta das opressões que ela vive, ela vive. O fato de uma pessoa não perceber que sofre violência não faz com que ela não sofra. Então, nem toda mulher, mesmo as que sofrem com machismo, assim, toda mulher sofre com machismo, né? Toda mulher sofre com machismo, né? Seja ela uma mulher cisgênero, uma mulher trans, uma adolescente, uma adulta, uma criança com vulva, que aí não é uma mulher, não é uma menina, é uma criança com vulva. Todas as pessoas no mundo sofrem com o machismo, mas esses corpos vão sendo marcados, sabe? E ainda que da pele para dentro eu diga, eu não tô nem aí para a luta das mulheres, da pele para fora, no menor deslize, eu sou vagabunda, eu sou piranha, eu não presto. Então,
uma coisa da pele para dentro. Aí é o que a gente estava falando do Rafa, né? Estamos aqui diante de um homem fofo. O Rafa, por exemplo, da pele para dentro, consegue olhar para as suas questões e perceber seus privilégios. Isso quer dizer que da pele para dentro, ele tem gerado reflexão, o que é a obrigação dele, né? Não tem nada de mais isso. Ele tem que estar fazendo o que ele tem que fazer mesmo. Agora, da pele para fora, ele sempre vai ser visto num outro lugar, que é um lugar que eu não alcanço, que eu raramente chego. E aí eu tô falando de lugar de uma mulher cisgênero ainda, hein? E aí é um lugar que eu não chego, porque eu tô falando a mesma coisa que o Rafa em vários lugares, em vários espaços, e eu muitas vezes sou vista como, nossa, exagerada, nossa, é louca. Aí Rafael vai lá na mesma mesa, às vezes, no mesmo evento, na mesma atividade, fala exatamente a mesma coisa. Ai, que fofo, que lindo, né? Então, é importante a gente ver, né, Sandra, esse negócio que da pele para dentro, eu posso dizer, eu tô nem aí para esse monte de mulher que não rapa o sovaco e que fica gritando no meio da rua, com os peitos de fora, né? Tô nem aí para esse monte de mulher. Da pele para dentro eu posso dizer isso, mas da pele para fora eu sou como elas, né? Nesse lugar de ser vista socialmente assim. E os homens, da mesma coisa, da pele para dentro, eu posso ser o cara que mais defende a equidade de gênero, mas da pele para dentro eu posso ser esse cara, mas da pele para fora sempre vai ter alguém dizendo, ai, é o meu sonho, né? Enfim, eu quero dizer para vocês que foi muito bom estar aqui. Quando eu consegui entrar, foi muito legal, e quando eu não consegui entrar, foi legal também. Achei muito importante. Quero agradecer demais pelo convite, pela possibilidade de troca. Acho que é importante a gente sempre valorizar a produção intelectual e o suor também da periferia, valorizar toda a produção que a gente tem, porque, né, esses dias, Sara Lidiane, né? Sara Lidiane disse esses dias, não está aí, né? Mas qualquer hora eu converso com ela. Sara Lidiane falou um negócio de sexualidade, falou, Laura Miller, vem cá. Eu falei, mulher, mas tem gente que discute sexualidade na periferia, vou chamar a Laura Miller. Quem é Laura Miller no Grajaú, né? E aí eu acho que a gente precisa validar bastante as nossas referências periféricas, então sou muito grata pelo convite, pela possibilidade de troca, e a gente fica à disposição para seguir trocando. E, enfim, sigam lá, Masculinidade Quebrada, Sexualidade Aflorada, Abordar Espaço Terapêutico. Nós estamos aí no mundo, nós estamos na vida, em luta de uma sociedade que seja mais justa e que caiba todo mundo com respeito, né? Acho que o que o Rafa falou, a desconstrução ou a destruição não é um lugar a se chegar, e aí eu queria complementar com, não é um lugar a se chegar, mas é um caminho a se construir. Então, todas, todos e todes temos que construir, temos que viver esse processo de luta e construir a sociedade que a gente acredita e que seja uma sociedade com equidade de gênero, equidade e existência de todo mundo. Cabe todo mundo no mundo. Esse é o mundo que eu acredito, é o mundo que a gente luta para ter, né? Obrigada, gente. Um beijo. Queria também agradecer o convite. Senti que foi uma conversa gostosa, estava meio cansado de live, e eu senti que rolou uma interação muito gostosa aqui no chat. Então, muito obrigado para quem estava aqui refletindo com a gente, trocando com a gente. Agradecer muito a Elânia, é sempre muito importante conversar com você. É uma grande referência nossa mesmo na discussão aí há um tempo já, tá, gata? Mestra, que não fala, mas é mestra em sexualidade, tem uma pesquisa maravilhosa, tá? Sobre sexualidade de meninas e adolescentes, que é maravilhosa, conheçam, leiam e deem valor para a nossa produção, para a produção, sobretudo, de mulheres pretas periféricas. Quero muito agradecer, dizer que eu também acredito num mundo que cabe todo mundo, dizer que isso não é uma questão pessoal, a gente não quer te destruir, você aí que está ouvindo isso, ou que um dia vai ouvir, a gente não quer te destruir, a gente está buscando um lugar onde cabe todo mundo, e para isso talvez a gente precise se mover de alguns lugares que são muito confortáveis. Dig.
ultimíssima coisa, que eu acho que é isso que você falou, né? A gente precisa se mover para outros lugares. Igual no começo da live, que a gente estava lá tentando pelo Facebook, eu não consegui entrar, a gente precisou se mover para esse aplicativo do Marreco para que a gente conseguisse conversar, né? Então, já que é fã das metáforas, vamos metaforar a vida, né? Então, nem que a gente tenha que mudar de aplicativo, nem que a gente tenha que mudar de plataforma, tem que estar no lugar que caiba todo mundo. Leiam as produções de mulheres trans, leiam as produções de mulheres pretas, leiam a produção de pessoas que não estão no lugar de poder, mas que estão lutando para questionar esse lugar de poder. Tudo é uma performance, inclusive isso aqui. Muito obrigada, gente. Beijos. Um beijo, muito obrigado. Como que eu finalizo? É só sair, eu acho, nega, falar Não, que... é só sair, é? Ele falou, a gente sai e aí ele fecha. Ah, então tá. Tchau, gente. Beijos. Tchau, gente. Tchau, nega. Tchau, querido. Beijos. Fofo.